Salve turma, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje é terça-feira, dia 12 de maio de 2020 e esse é o 19º Encontro de Gestão Financeira e Orçamentária 2 para a turma do 7º semestre em Administração da UCDB. Nesse encontro de hoje, nós vamos resolver um exercício já na nossa planilha eletrônica, aquele exercício que falava sobre câmbio e era uma operação estruturada de pegar dinheiro emprestado no Japão, depois investir no Brasil e depois ver se a gente conseguia pagar a dívida. Bom, vamos só anotar o algoritmo do que nós precisamos fazer para que depois fique mais fácil da gente fazer o cálculo na nossa planilha financeira. Bom, então a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é o seguinte. Primeiro, vamos desenhar aqui o algoritmo. Quando nós falamos de algoritmo, nós estamos falando da lógica na qual o sistema vai operar. Então, o algoritmo é a lógica do sistema, como ele vai operar em qualquer circunstância. Depois que a gente aprendeu a lógica, a gente vai lá e programa na planilha e a planilha tem que fazer aquilo que nós mandamos. Na verdade, nós usamos o algoritmo sempre para fazer tarefas repetidas. A tarefa repetitiva, então repetidas, são as tarefas que tomam muito tempo da gente e não deixam a gente fazer o trabalho mais importante, que é o de análise. Então, por isso que nós usamos uma planilha financeira. A lógica vai ser a seguinte, ó. Nós temos um dinheiro que nós vamos pegar emprestado no Japão. Então, aqui vai ser um empréstimo no Japão, ok? Esse empréstimo vai ser em ienes. Depois nós vamos pegar esse dinheiro, vamos transformar ele para reais brasileiros no Brasil. Então nós vamos transformar, vamos colocar aqui, converter no Brasil, ok? E vamos passar para reais brasileiros. Lembrando que quando nós fizemos isso, pegamos o dinheiro emprestado no Japão, nós contraímos uma dívida lá no Japão. Então nós vamos ter que pagar essa dívida. Essa dívida também está em ienes. Aqui nós vamos ter que pagar a dívida lá no Japão. Isso vai acontecer nesse exercício depois de um ano. A taxa que o exercício deu para a gente foi de 2% ao ano, ok? No Brasil, ele vai pegar esse dinheiro que ele converteu, ele vai investir esse dinheiro em reais, então ele vai investir em reais, isso aqui vai ser um investimento, também vai ser depois de um ano, só que a taxa de investimento que ele deu para a gente foi de 110% do CDI. O CDI, que na época estava 3,75% ao ano. Isso aqui é a mesma coisa que 4,1250% ao ano, ok? Peraí, mas como é que eu achei esse CDI? Só vamos fazer aqui um rascunho e vamos lembrar o seguinte. Como é que eu faço para achar isso? Bom, isso aqui é a mesma coisa que eu pegar na calculadora financeira e colocar assim, 3,75 Enter, que é a minha taxa, e aí são 110% do CDI. O que ele vai pegar? Ele vai pegar essa taxa, esses mesmos 3,75 e vai colocar mais 10%. Então a gente coloca aqui 10% mais. Ele vai dar a taxa para a gente de 4,1250% ao ano, ok? Como é que eu programo isso aqui no Excel? No Excel vai ser a mesma coisa. Você vai pegar essa taxa de 3,75 e você vai multiplicar por 1,10, que é essa taxa que ele vai oferecer para a gente, esse valor mais elevado. Deixa eu pegar minha calculadorazinha aqui para eu tirar a prova real. Então, 3,75 vezes 1,10%, é isso mesmo, 4,1250 vai dar exatamente este mesmo valor, ok? Bom, quando ele investir esse dinheiro no Brasil, ele vai sacar uma grana, ele vai converter isso daqui para ienes, e o que ele vai fazer é comparar esse iene que ele tinha de dívida com o iene do investimento. Em outras palavras, se o investimento for maior do que a dívida, então ok, foi um bom investimento, foi viável. Agora, se o investimento foi menor do que a dívida, aí vai ter problemas. Aí a coisa vai ficar feia porque ele vai pegar um dinheiro emprestado e não vai conseguir pagar. Só que nós temos duas opções para fazer isso. Existem duas possibilidades. A primeira possibilidade é quando nós temos uma conversão direta. Quando nós temos, por exemplo, um câmbio direto entre real e iene nesse caso. Então, real contra iene. Nesse caso aqui, eu já passei esse exercício aqui para vocês com a cotação. Então, tudo bem, você vai usar a cotação do jeito que estava ali, que é 19,2400 na ponta de bid e 19,2655 na ponta de offer, isso mesmo.
Bom, então como é que fica aqui? Bom, eu tenho ienes na minha mão, vou passar para reais brasileiros, eu tenho 5 milhões de ienes, vou passar para reais brasileiros, eu vou usar a cotação de dividido, né, a transformação de dividido, e aqui vai ser de offer, porque a moeda boa vai estar na minha mão, certo? Perdão, a moeda boa vai estar na minha mão, coisa nenhuma. A moeda ruim vai estar na minha mão, que é o iene. A moeda boa vai ser o real. O real vai ser oferecido, vai ser vendido pelo banco para mim, na cotação de spot. Tudo bem? Se for assim, então aqui nós já vamos ter em reais este valor. Aí lá na frente, lá na segunda etapa, nós vamos precisar fazer o seguinte, ainda estamos no primeiro caminho aqui, tá? No primeiro caminho, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter de novo essa cotação de real contra iene. Em nossas mãos já vão estar os reais, X reais que a gente vai obter com o investimento. Nós vamos multiplicar, agora sim a moeda boa vai estar na minha mão, então vai ser de bid, a cotação vai ser de bid, o banco vai comprar de mim, só que vai ser lá na frente, então vai ser forward, FWD, lá na frente. Tudo bem? Tá. Agora nós temos uma segunda possibilidade. A segunda possibilidade, eu vou puxar aqui, ó, para a gente ter espaço para escrever, a segunda possibilidade é que eu não tenha a conversão direta. Não é o caso desse exercício. O exercício deu para a gente. Mas como nós estamos trabalhando numa planilha de Excel, numa planilha do Google Docs aqui, nós temos que prever todas as possibilidades e a planilha tem que dar conta de fazer isso para a gente. Nós não temos que ficar quebrando a cabeça nisso pro resto da vida. É só programar o algoritmo e acabou. Bom, na segunda opção, na segunda possibilidade, eu não teria essa conversão direta de real contra iene. Aí o que eu faço? Bom, então eu vou ter que ter uma cotação de dólar contra iene. O iene está nas minhas mãos, eu vou passar para o dólar dividido e a cotação vai ser de offer porque a moeda boa é o dólar, não é o iene. E depois, no segundo passo, eu vou ter que passar esses dólares para reais. Aí eu vou ter então dólar americano, vou colocar aqui, ó, ainda no segundo dólar para real, eu vou ter dólar na minha mão, o dólar vou multiplicar para passar para o real e a cotação vai ser de bid, porque a moeda boa é o dólar e o banco vai comprar essa moeda que eu comprei lá no Japão, entendeu? Então lá no Japão eu trouxe os meus ienes e transformei em dólares, depois eu vou estar em dólares na minha mão, vou passar para real, o banco vai comprar de mim nessa cotação. E aí, nessa segunda opção, quando eu não tenho essa conversão direta, o que eu vou ter que fazer? Eu vou repetir essa relação de paridade, eu vou ter reais em minhas mãos, vou passar para dólar americano dividido, a moeda boa é o dólar americano, então o banco vai oferecer, vai vender ela para mim, e vai ser lá no futuro, vai ser forward. Só que eu ainda não consigo passar minha dívida, pagar minha dívida no Japão, eu vou ter que passar isso aqui para iene. Então, eu vou ainda nesse segundo caminho, fazer a cotação de paridade dólar contra iene. Em minhas mãos vão ter os dólares americanos, que são moeda boa, eu vou multiplicar. O banco vai pagar para mim numa cotação mais barata de bid e vai ser forward, porque vai ser lá no futuro. Aí eu vou ter o iene, aí eu vou ver se eu vou pagar minha dívida. Esse daqui é o algoritmo geral do que nós precisamos fazer na nossa tabela. Bom, deixa eu pegar a tabela, eu já deixei a tabela montada aqui para a gente trabalhar e você vai reparar que assim fica muito mais fácil de eu explicar. O que eu fiz aqui? Deixa eu te explicar o seguinte. Olha, você deve se lembrar do nosso encontro anterior, onde eu mostrei para você como fazer essa tabela automática aqui, onde a gente fazia a cotação de bid, de offer e o average, e a gente pegava aqui das diversas fontes que nós tínhamos disponíveis na internet. Nós geramos, inclusive, toda essa rabisqueira danada que nós temos aqui, e aí nós fomos procurando um por um e nós encontramos as cotações. Então, essas cotações que você está vendo aqui são cotações que estão atualizando em tempo real, automaticamente. Importante dizer para você, dependendo da hora que você for resolver esse exercício, o que você vai ver aqui nas cotações vai estar diferente, porque essa cotação está sendo atualizada o tempo todo. Você abriu a planilha e ela atualizou essa cotação. Então esse é o disclaimer, esse é o aviso que eu falo para você. Toma cuidado para você não achar que você está fazendo coisa errada. Não está. É que essa cotação vai sendo atualizada o tempo todo, ok? E eu coloquei aqui, mas essa última linha, real contra iene, até pulei uma linha aqui para a gente ver, porque essa última linha nós não tínhamos. Ó, você viu que acabou de atualizar? Acabou de atualizar ali a cotação, tudo bem? Então não se preocupa, faz pelo vídeo que está gravado e aí você vai reparar que o que importa é o algoritmo, ele vai atualizando e isso aqui vai ficar para você em tempo real. Bom, agora é importante dizer o seguinte, olha,
Dá uma olhada aqui nessa última linha que eu coloquei real contra iene, e o real contra iene foi uma que eu não consegui pegar na internet. Essa real contra iene eu peguei e forcei, eu coloquei ele ali na marra, tá bom? Bom, o que mais que eu posso te dizer? Agora você dá uma olhada aqui, lá na cotação forward que eu fiz. O que eu fiz aqui? Eu coloquei bid forward, offer forward, 20%, 20%. Aqui eu coloquei, olha só, cada uma dessas cotações escritas com FWD do lado. Para quê? Para ficar mais fácil da minha planilha depois voltar lá e pegar esses valores, para ela se referenciar nesses valores, tá bom? O que eu fiz aqui? Eu criei uma formulazinha. Nessa formulazinha, dá uma olhada lá embaixo, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para você. Então ele pegou a cotação do BID, do F4, que você está vendo ali, 108491, e ele multiplicou por 1 mais os 20%. Viu que eu travei J3, o 20%. A mesma coisa ele fez no forward. Deixa eu dar um ok aqui. Forward é a mesma coisa. Ele pegou lá no offer forward, ele pegou 1.08495 e ele mandou isso daqui com 20% a mais. E ele fez isso aqui para todas elas, tá bom? Então depois você olha aqui, você acessa a fórmula, você vai ver que ele fez um a um e ele fez toda essa correção de 20% lá para frente. Por que eu fiz isso daqui? Porque se eu colocar, por exemplo, 30%, ele já vai automaticamente corrigir para mim e já vai atualizar todas elas. Então, eu posso ficar brincando depois com valores, de repente na prova ou então na vida real, eu vou colocar esses valores para você e aí você vai ver que ele já vai atualizar para mim em tempo real, tá bom? Então, esse é o primeiro passo. Eu criei essa tabelinha de cotação e essa tabela de cotação tem duas partes, só relembrando. Essa primeira parte aqui, ele faz a atualização das cotações spot em tempo real. E a forward, como a gente está usando os critérios do exercício, ele está fazendo o cálculo para a gente aqui em mais 20% para cada uma delas. Essa é a primeira parte, ok? Bom, segunda parte. Segunda parte, repara que lá embaixo no rodapé, eu criei para vocês aqui uma tabelinha chamada operação estruturada, ou operações estruturadas. O que eu fiz? Eu usei, deixa eu voltar lá para você ver, exatamente esse mesmo algoritmo que você está vendo aqui, exatamente a mesma coisa. Só que eu não deixei feião assim nesses quadradinhos. Opa, aumentou demais aqui. Eu não deixei feião nesses quadradinhos que nós fizemos ali, mas é exatamente a mesma coisa. Acabei saindo sem querer aqui, é exatamente a mesma coisa que nós fizemos, ok? Então, deixa eu voltar lá para a tabela e vamos ver o que eu fiz. Bom, primeiro eu coloquei aqui na primeira linha empréstimo Japão, são 5 milhões. E depois eu coloquei o valor do pagamento do empréstimo, que é toda essa segunda parte que nós estamos vendo aqui. Eu coloquei aqui um campo chamado conversão para real, o outro conversão para iene. Agora é que vem todo o algoritmo que nós criamos ali. Bom, antes de mais nada, vamos registrar os valores que nós precisamos dar conta de pagar e investir para saber se o exercício foi viável ou não. Então pula essas etapas 1 e etapa 2 que você está vendo aí, vai lá para a dívida no Japão. O que eu fiz? Peguei os dados do exercício. Dívida no Japão, taxa de juros era 2%, o tempo é 1, porque pode ser um ano, mês. Depois, se você tiver um exercício com mês, você não vai precisar se preocupar, porque se for uma taxa de 0,5% ao mês, você coloca 12 meses aqui embaixo, ele já resolve. E ele calculou a dívida para mim, então, 5 milhões e 100 mil ienes. Significa que depois de um ano, eu vou ter que resgatar o dinheiro investido no Brasil, e esse dinheiro tem que ser maior do que esses 5 milhões e 100 mil ienes para poder pagar toda a minha dívida. Aí, repara aqui que eu fiz uma chamada investimento no Brasil. Coloquei a taxa de investimento, lembrando que a taxa de investimento tem diversos componentes. Tem o benchmark, que é o CDI, que paga 3,75% ao ano, isso foi o que o exercício informou para a gente. Ele usa aqui um bônus de 10%, ele falou que vai pagar 110% do CDI, e aqui a formulazinha de como ele chegou nesses 4,12%. É exatamente aquilo que eu falei para você agora há pouco, ele pegou então os 3,75% e aí ele transformou em índice esse 110%. Em outras palavras, ele aumentou 10% em cima daqueles 3,75%, ok? Ele chegou então na taxa de 4,12,50, 4,1250, o tempo 1 ano, e aí depois o cálculo do resgate a gente vai fazer. Por que esse cálculo do resgate está NA? Porque eu fiz uma fórmula que a gente vai ter que usar depois. O que eu fiz? Olha só. Como esse exercício não vai deixar claro para a gente sempre que vai ter uma conversão direta, nós vamos ter que fazer essa conversão acontecer. Então, eu coloquei aqui nas seguintes possibilidades. Em
imagina o seguinte, voltando lá para o nosso algoritmo. Nós temos duas possibilidades. Uma possibilidade que eu tenha conversão direta, isso aí é muito mais fácil de resolver, e uma outra possibilidade onde eu não tenho a conversão direta. Eu vou ter que passar iene para uma moeda intermediária que é o dólar, e depois o dólar para real e depois a conversão contrária. Para fazer isso então, o que eu bolei aqui nessa nossa tabelinha? Primeiro, vamos dividir em etapas. Na primeira etapa, eu coloquei aqui cotação e conversão. O que é isso daqui? Eu fiz uma fórmula. Essa fórmula, que é bastante complicada, se você quiser, pode copiar, eu acho que é interessante, porque não é um curso de Excel, eu vou só te explicar qual foi a lógica disso. Se não, você pode, se não aí vale a pena você depois bater um papo comigo, você pode recorrer ao fórum para falar, professor, por que você usou essa forma dessa maneira e assim por diante. Mas, em termos gerais, o que eu fiz? Eu falei o seguinte, falei, olha, Excel, faz o seguinte para mim, você vai pegar o A7 que vai ser como é que eu posso dizer aqui, essa célula aqui, e se ela estiver preenchida, você vai procurar lá na equação, você vai procurar lá, perdão, na equação não, você vai procurar lá naquela tabela de cotações para saber qual é a referência dela. Quer ver? Acho que vai ficar mais fácil a gente colocar na prática. Na etapa 1, o que nós vamos fazer? Vamos supor, nesse primeiro momento, que a gente vai trabalhar exatamente com essa conversão direta de reais contra ienes. Reais contra ienes, ok? Ele já começou a procurar lá na tabela esse valor. E agora a gente tem que informar para ele se vai ser bid ou se vai ser offer. Vamos pegar no nosso algoritmo. Se nós tivermos aqui a conversão direta, vai ser aqui o primeiro passo, vai ser offer. Então vamos voltar para lá, vamos escrever aqui offer. E não tem problema se você colocar maiúsculo ou minúsculo, a sua planilha eletrônica vai reconhecer do mesmo jeito. Então colocamos lá, olha só, vai ser offer. O que ele olhou para a gente? Ele falou assim, ó, eu vou procurar lá na tabela, se estiver escrito bid ali embaixo, eu vou procurar naquela tabela de cotações e vou olhar para a coluna do bid. Se estiver escrito qualquer outra coisa que não seja o bid, inclusive se estiver vazia essa célula, ele vai procurar na coluna do offer. Então ele vai pegar e vai olhar essa fórmula toda que você está vendo aí, é simplesmente para olhar lá na tabela anterior, vamos olhar lá na tabela de cotações, e ele vai falar assim, olha, se tiver escrito bid, ele vai olhar aqui nessa coluna do bid. Se tiver escrito qualquer outra coisa que não seja o bid, inclusive se estiver em branco aquela célula, nós vamos procurar aqui na cotação de offer, ok? Foi exatamente isso que ele fez. Bom, então vamos olhar de novo ali. E aí, ele já fez o valor da conversão para a gente. Aqui na conversão, eu coloquei justamente esse mesmo argumento. Eu falei, olha, se tiver escrito bid ali, você vai pegar o valor do empréstimo, que são 5 milhões, e vai multiplicar pela cotação, que é 19,27. Toda vez que é bid, a gente multiplica. Toda vez que é offer, ele divide. Tanto que eu coloquei, se não estiver escrito, que é o outro ponto e vírgula, ele vai pegar aquele valor do empréstimo no Japão, que são 5 milhões, e vai dividir pela cotação de 19,27. Então, foi o que ele fez, ele dividiu. Vai ter etapa 2 nesse exercício? Não vai ter etapa 2, porque a etapa 2 seria, vamos voltar lá para a nossa anotação, vai ser se ele não tivesse essa conversão direta. Eu chamei isso aqui de etapa 2. Essa aqui onde eu tenho o dólar convertendo com real. Então eu vou direto agora lá para a área do pagamento do empréstimo. Bom, então tá bom. Então nós colocamos lá, vamos ignorar isso daqui e vamos para a segunda etapa. O que ele vai fazer? Ele vai buscar ali o valor do cálculo do resgate e vai calcular a conversão para a gente. O que nós precisamos fazer nessa etapa do empréstimo? Vamos consultar o nosso algoritmo? Nós vamos precisar pegar o real e passar para ienes. Vamos escrever essa cotação de novo aqui. A cotação vai ser BRL contra JPY, só que agora vai ser forward. Não vai ser mais a cotação spot. E olhando de novo lá para o nosso algoritmo, ele vai ser bid. Então nós vamos ter que escrever bid aqui para o sistema entender o que nós estamos querendo calcular. Então deixa eu colocar aqui bid. Opa, bid. Ok? Deixa eu ver aqui. Opa, ficou bid com C cedilha. Ficou bid. Então deixa eu ver de novo aqui, porque aqui não apareceu o meu. Tá, beleza. Bid 23.12.11.89. Vamos ver se realmente bate. Vamos ver aqui, tabela de cotações. Vamos ver aqui, real contra iene forward bid.
ele vai ter que dar 23,0888, vamos ver se ele bateu, ele vai ter que dar 23, ele deu 23,09 porque ele aproximou, ele está trabalhando só com duas casas, certinho. E aí ele achou o valor de 6.239.000 ienes. O que ele fez aqui? Aqui embaixo, repare que o resultado apareceu como viável. O que ele entendeu? Ele fez assim, ó, ele procurou no E10. O E10 vai ser aquela etapa 2. Se o E10 estiver em branco, eu coloquei esse algoritmo, essa condição, para que o sistema entenda que nós não usamos etapa 2 de uma conversão de moeda intermediária. Eu fui direto real contra iene. Então, ele vai pegar aqui e vai comparar simplesmente o valor da conversão com o valor da dívida. Se por um acaso tivesse preenchido alguma coisa aqui na etapa 2, aqui embaixo, bid, offer, etc., o que ele ia fazer? Ele ia pegar esse valor de conversão daqui e esse valor ele ia fazer a comparação com o valor da dívida, ok? É isso basicamente. Então, se você fez nessa conversão direta, o resultado vai aparecer 6.239.230,75 e isso é viável porque paga a minha dívida. Tudo bem? Bom, essa é a primeira parte. Agora vamos para a segunda parte. Vamos supor que eu não tivesse essa conversão direta. Putz, não tem essa conversão direta de real contra iene. O que eu vou ter que fazer? Bom, vamos olhar no meu algoritmo lá. Eu vou ter que passar, olha aqui, ó, de dólar americano, bom, iene para dólar americano, e depois de dólar americano para real, e lá na frente pegar real para dólar americano para iene, é exatamente o que nós vamos colocar aqui. Então vamos colocar na primeira conversão, vai ser dólar contra iene, vamos ver qual que vai ser a cotação nós colocamos ali vai ser de offer, então vamos voltar lá, offer, tá bonitinho. Na segunda, nós vamos ter que colocar a paridade de dólar americano contra real brasileiro. A moeda boa vai estar na minha mão, que vai ser o dólar, então agora vai ser BID. Repara que ele já vai pegar todos esses valores. Depois, na segunda parte, nós vamos pegar aqui dólar americano contra real brasileiro na cotação de forward. Opa, ficou tudo escrito aqui. Desculpa, vamos lá de novo. Dólar americano contra real brasileiro na cotação de forward. Vamos ver se é isso que está escrito no nosso algoritmo. Isso, está aqui. E vai ser offer forward. Vamos escrever isso lá. Aqui está bid, então vou escrever offer. E na segunda parte, opa, deixa eu voltar para cá. Na segunda parte aqui, no nosso algoritmo, vou pegar dólares americanos contra ienes. E vai ser bid. Vamos pegar aqui então, dólar americano contra iene, forward também, e ali embaixo vai ser bid. Quando a gente fizer isso, ele vai dar os valores para a gente também, e ele vai mostrar lá um valor de conversão de 5.204.000 e uns quebrados. Ainda assim, se tornou uma operação vantajosa. Ainda assim, cadê aqui? Ele se tornou viável. Mas repara uma coisa, toda vez que nós passamos numa conversão direta, como nós fizemos de real para iene, a gente tem uma vantagem maior. Toda vez que a gente faz mais de uma conversão, a nossa vantagem vai diminuindo e o nosso valor disponível vai ficando menor também. Resumo da história, ele ficou viável justamente porque eu consegui pegar dinheiro emprestado e pagar a minha dívida nesse prazo todo. Bom, essa planilha está disponível para você. Não se preocupa aqui em ficar deduzindo as fórmulas, as condições. Isso daqui, se eu pedir na prova para você, essas conversões cambiais, você vai usar a sua planilha que está pronta. Eu vou fazer uma coisa muito parecida com o que nós fizemos agora. Eu vou falar assim, ó, dados nos Estados Unidos, dados no Brasil e tal, e aí você pega essa cotação, você vai poder usar a sua tabela que você fez e que está atualizando o tempo todo, não precisa se preocupar em relação a isso. Combinado? Bom, agora você, por gentileza, atualiza a sua planilha, a minha está atualizada, já está disponível para você, e aí você também faça agora o exercício, a sua atividade pontuada, para que nós possamos corrigir no próximo encontro e daí já preparar para virar página para fazer só estudos de caso, ok? É isso aí, moçada, pega lá a atividade, você vai ver que vai dar um pouquinho de trabalho, mas eu acho que vai ser útil para fixar o seu conhecimento. Obrigado, um abraço e até a próxima.